E aí pessoas, tudo bem? Então, vou fazer um vídeo bem rapidinho sobre um assunto bem pertinente para as nossas aulas. E pode seguir no vídeo aí que o assunto ele vale bem a pena. Então, semitom, tom e alterações. A gente pode definir semitom como o menor intervalo entre duas notas na música ocidental. Vamos entender a música ocidental, a música que começa a partir do período do Renascimento, com as orquestras, com a música, vamos pensar na música europeia, podemos dizer assim, como a música ocidental, que é a música que a gente está mais acostumado nos tempos de hoje. Aí você pode classificar como uma música oriental, aquelas músicas relacionadas à meditação, à religião, como o budismo, religiões hindus, shintoísmo, entre outras. São músicas que não se apegam muito à escala, tem muito improviso, não se apega muito à afinação. Isso você pode classificar como música oriental. A música ocidental é a música europeia, que veio com os clássicos, e a gente tem essa música até hoje. Então, repetindo, semitom ou meio tom é o menor intervalo entre duas notas na música ocidental. Sistema temperado também está relacionado com essa questão de afinação. São instrumentos que têm um som fixo. Por exemplo, piano, órgão, teclado. Esse é o sistema temperado, é um sistema que tem um som fixo. Sistemas não temperados são os instrumentos que não têm um som fixo. Por exemplo, violino, trombone, a voz é um instrumento não temperado. Então tem essa diferença. Então, semitom ou meio tom é o menor intervalo entre duas notas na música ocidental no sistema temperado. Abrevia-se como ST. Eu vou colocar um exemplozinho do que é um semitom. Bom, intervalo de tom é a soma de dois semitons. E a gente abrevia o tom com a letra T. Também outro exemplo aí do que é o intervalo de tom. Acidente ou alteração é o sinal que, colocado diante da nota, modifica sua entoação. Temos o sustenido, que é o joguinho da velha. A ideia do sustenido é elevar a altura da nota natural um semitom ou meio tom. Então, ele muda o som da nota e pensa no sustenido como uma alteração que coloca a nota para frente. Ele vai subir a nota um semitom. Dó, Dó sustenido. Fá, Fá sustenido. Lá, Lá sustenido. O bemol, ele é o contrário, ele abaixa a nota natural um semitom ou meio tom e é representado por esse Bzinho. Sol, Sol bemol. Si, Si bemol. Ré, Ré bemol. Temos outros acidentes também. Temos o dobrado sustenido, que ele leva a nota 2 semitons. É a mesma ideia do sustenido, só que é um efeito dobrado. E esse símbolo aí, maneira beça, esse X com esses pontinhos malucos aí. Tem o dobrado bemol, que é o mesmo efeito do bemol, só que ele desce a nota 2 semitons. E tem o B quadro. O B quadro, ele anula qualquer alteração. O B quadro tem um uso bem específico na partitura. A gente não vê o B quadro na escrita da cifra, dos acordes, mas ele é um uso bem específico na partitura e ele serve para anular qualquer alteração. Agora entrando no assunto sobre escala e grau, a escala é uma sucessão ascendente e descendente de notas diferentes consecutivas, é um dos conceitos. Um outro conceito é o conjunto de notas disponíveis num determinado sistema musical. E o último conceito, que é o que a gente vai usar mais, a escala é uma sucessão ordenada de sons, compreendidos no limite de uma oitava. O que é uma oitava? É quando você toca de um dó, por exemplo, no teclado, você toca de um dó até o outro dó.
No violão, a mesma coisa, quando você toca de um dó e vai até um outro dó. Então você está fazendo o limite de uma oitava. As escalas, elas são classificadas quanto ao número de notas. Aí você tem uma escala de 5 notas, que é uma escala pentatônica. A história da escala pentatônica é bem legal. Você tem a pentatônica que gerou o jazz, o blues, que veio do estilo mais africano, do negro spiritual. E essa escala ela foi trazida pelos navios negreiros, pelos escravos africanos. Eles cantavam essas melodias no fundo dos navios e aí ganhou espaço nos Estados Unidos e tal. E que virou a base do que é o ritmo do estilo mais conceituado hoje, que é o jazz. Também tem uma escala de 6 notas, que é a escala hexafônica, ou escala de tons inteiros, que também é bem interessante para quem quer trabalhar a ideia de improviso, tirar uma sonoridade diferente. É uma escala interessante de se usar também. Então a gente pode classificar escalas quanto ao número de notas e também quanto à sua utilização. E nisso aqui a gente vai se apegar bastante. A gente pode ter as escalas naturais ou diatônicas, que a gente pode englobar as escalas modernas, que são as escalas maiores e escalas menores, e também os modos gregos, os 7 modos, que também dentro dos modos gregos você tem escalas maiores e menores. Então podemos classificar as escalas naturais e diatônicas como essas duas escalas, as escalas modernas e os modos gregos. Também eram conhecidos como modos litúrgicos. Você tem também as escalas artificiais ou cromáticas. Aí você pode acrescentar outras escalas que fogem um pouquinho. Você pode pensar na escala diminuta, escala Longin, escala exótica não, perdão. Escala alterada, então você pode englobar dentro dessa classificação as escalas artificiais ou cromáticas. E as escalas exóticas são escalas que não se encaixam em nenhuma dessas duas classificações. Aí você pode colocar a escala cigana, a escala hindu, que são escalas que não respeitam essa ideia de intervalos e são bem, como eu falei, bem específicas de religião e de culturas. Então, a gente tem essas 3 classificações. Vamos se apegar mais nas 2 primeiras, as escalas naturais ou diatônicas e as escalas artificiais ou cromáticas. Então, eu vou começar com a escala cromática. Acho interessante a gente pensar na escala cromática porque ela traz pra gente na prática essa ideia de semitom, dos intervalos de semitom ou meio tom. Então aí nesse quadro você tem a escala cromática de Dó, e a escala cromática ela é uma sequência de 12 semitons consecutivos. Então, quando eu começo no Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, e concluo no Dó, eu tenho a escala cromática, ou seja, a escala de todas as notas possíveis. No teclado é como se você fosse de notinha em notinha, uma do lado da outra, e o violão é como se você fosse de casa em casa. Então você vai andando as casas até chegar na repetição da nota, ou seja, na oitava da nota. Então você tem a escala cromática. Aí eu fiz 2 quadros, tem o quadro usando sustenido, ou seja, pensando para cima, pensando a escala ascendente, a escala subindo, e o outro quadro pensando a escala descendo, a escala descendente. Então, usando alterações diferentes, primeiro usei o sustenido, depois usei o bemol. Então a gente tem Dó, Si, Si bemol, Lá, Lá bemol, Sol, Sol bemol, Fá, Mi, Mi bemol, Ré, Ré bemol e termino no Dó para poder fechar a oitava. E aí dentro dessa escala diatônica, da escala cromática, a gente pode observar 2 coisas. A gente tem 2 semitons naturais, ou seja, 2 notas naturais que formam um intervalo de semitom. Isso é importante a gente decorar. Ou seja, do Mi para o Fá e do Si para o Dó. Resumindo, eu não tenho nenhuma nota entre Mi e Fá e entre Si e Dó. E outro ponto importante é que se você ver, você vai encontrar, tanto no violão quanto no teclado, notas que têm nomes diferentes, mas que têm o mesmo som. Por exemplo, Dó sustenido e Ré bemol. Você vai ver que a nota ela cai exatamente no mesmo lugar. O Dó sustenido e o Ré bemol, eles são a mesma nota. Na prática, na teoria não. Isso a gente chama de enarmonia. O que é enarmonia? São notas que têm o som igual, porém têm nomes diferentes. Então a gente chama isso de enarmonia. Outro exemplo, Sol sustenido e Lá bemol.
exatamente a mesma nota, mas com nomes diferentes. Então, seguindo, vamos entrar nas escalas diatônicas. E eu vou começar com o modo maior, que é o modo que a gente mais usa. E eu vou partir da escala de Dó maior, porque a escala de Dó maior ela é um norte para todas as outras escalas. Então eu tenho a escala de Dó maior feita aí no quadro. Eu tenho escrito de um Dó até o outro Dó. Embaixo eu tenho os intervalos entre cada nota. Então a gente chega à seguinte conclusão. Do Dó para o Ré eu tenho intervalo de tom. Do Ré para o Mi eu também tenho intervalo de tom. Lembrando que intervalo de tom é a soma de dois semitons. Então Dó para o Ré eu tenho dois semitons entre o Dó e o Ré. Porque eu tenho o Dó sustenido e depois o Ré. Então Dó para o Ré é intervalo de tom. Ré para o Mi também é intervalo de tom. Mi para o Fá é intervalo de semitom. Porque do Mi para o Fá é um intervalo de semitom, uma ligação direta. Eu não tenho nenhuma nota entre Mi e Fá. Então do Mi para o Fá eu tenho intervalo de semitom. Fá para o Sol eu tenho intervalo de tom. Sol para o Lá, tom. Lá para o Si também é tom. E Si para o Dó eu tenho intervalo de semitom. Esse modelo que a gente fez embaixo, essa sequência de tons e semitons, ele vai servir como um parâmetro para todas as outras escalas maiores que a gente quiser montar. Ou seja, essa sequência de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, vai ser o nosso modelo para qualquer escala maior que a gente for montar na vida. Então você vai montar a escala de Ré maior, você vai usar esse modelo. Mi maior, vai usar esse modelo. Si bemol maior, vai usar esse modelo. Mariazinha maior, vai usar esse modelo daí. E aí a gente chega nesse quadro que tem esse modelo, e aí eu substituí as notas por números romanos. Esses números romanos é o que a gente chama de grau. Ou seja, do primeiro para o segundo grau eu tenho um tom, do segundo para o terceiro grau eu tenho outro tom, do terceiro para o quarto grau eu tenho um semitom, do quarto para o quinto grau, tom, quinto para o sexto grau, tom, sexto para o sétimo grau é tom, e sétimo para o oitavo, que é a repetição da oitava, é um intervalo de semitom. Ou seja, independente das notas que estiverem ocupando esses graus, a sequência vai ser exatamente essa que está embaixo. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Eu botei um outro exemplo também para a gente poder aplicar esse modelo, que é a escala de Sol. O que eu fiz? Eu escrevi de um Sol até o outro Sol. Depois eu coloquei o modelo da escala de Sol. Só que aí na escala de Sol a gente encontra uma incongruência, uma diferença. Por quê? Do Sol pro Lá eu tenho tom, então aí tá correto. Do Lá pro Si eu também tenho tom, correto. Si pro Dó eu tenho semitom, tá correto. Dó pro Ré, tom, tá certo. Ré pro Mi também é tom. Até aí a escala ela tá certinha. Só que quando eu chego no final da escala, na nota Mi pra nota Fá, esse intervalo ele é um intervalo de semitom. Então esse intervalo ele foge do meu modelo. O que eu vou fazer? Eu preciso tornar essa escala igual ao modelo. Eu preciso que a escala se adapte ao modelo da escala maior. O que eu vou fazer? Eu não posso alterar a nota Mi, por exemplo. Samuel, usa um Mi bemol. Eu não posso usar o Mi bemol porque o Mi bemol iria interferir no intervalo em relação ao Ré. Então se eu fizesse Ré, Mi bemol, seria um intervalo de semitom, que também deixaria a escala errada. Então o que eu vou fazer? Eu vou mexer sempre na nota seguinte, ou seja, na nota que está à direita. Então eu vou mexer nessa nota Fá. Então relembrando, ó, Sol pro Lá tom, Lá pro Si tom, Si pro Dó tom, perdão, Sol pro Lá tom, Lá pro Si tom, Si pro Dó semitom, Dó pro Ré tom, Ré pro Mi tom. Mi pro Fá eu preciso ter tom, mas eu tenho um semitom. O que eu vou fazer? Eu pego o Fá e transformo um Fá num sustenido. Agora sim, do Mi pro Fá sustenido, eu criei o intervalo de tom. E para fechar a escala, do Fá sustenido para o Sol, eu também tenho intervalo de semitom. Então, eu usei o sustenido para poder acertar a escala de acordo com o modelo. E é isso que a gente vai fazer. Nunca o modelo se adapta à escala, mas é a escala que se adapta ao modelo. Tá? Então, usei como exemplo a escala de Sol. Então, concluindo, a escala de Sol ficou Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol. Eu vou colocar alguns exemplos aí da escala de Sol. Essa primeira escala de Sol que a gente viu, que tem o Fá natural, ela não é escala maior, mas ela é uma escala bem legal, que a gente vai ver mais pra frente, que é a escala de Sol mixolídio. É o quinto modo grego,
E ele tem uma aplicação bem legal no baião. O baião ele absorveu bem essa ideia do modo mixolídio. Eu vou colocar um exemplozinho aí para vocês poderem ouvir. Bom, espero que o conteúdo tenha sido de bom proveito. Deixo uma sugestão de estudo aí para vocês, para poder fazer as escalas em outros tons, outras tonalidades. Tá bom? Então, seus cabeçudos, agora estuda esse assunto aí, para quando a gente voltar nas aulas presenciais, a gente não ter mais dúvida, tá bom? Então, bons estudos para vocês aí. E tomara que essa fase passe logo, possamos voltar às aulas presenciais, tá bom? Um grande abraço e espero os próximos vídeos que tudo der certo, eu vou preparar também, tá bom? Bons estudos.